Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Eu não faço ideia se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. Se você está me ouvindo bem, me vendo bem, me avise aí através dos comentários. Sim, eu acabei de roubar essa frase do Ítalo de Marcilli. Ítalo de Marcilli não, Ítalo Marcilli. E é uma grande alegria hoje começar essa live com vocês. Essa é a primeira vez que eu faço essa live. Então eu sei que hoje tem um monte de gente fazendo live ao mesmo tempo. O Simonsen está fazendo live, a Camila Mazera está fazendo live, eu vi mais algumas outras pessoas que estão fazendo live também. Mas eu te convido, meu amigo, minha amiga, a nos acompanhar aqui nesta noite. Vocês estão me ouvindo bem, ótimo. Estão me vendo bem também, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Eu não sei como é que funciona. Deixa eu ver como que faz para chamar o Emanuel. Senhoras e senhores, vamos lá, vamos ver. Bom, acho que ele se convida, eu acho, não sei. Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos, sejam sempre muito bem-vindos mesmo. A gente vai fazer um esquema de perguntas e respostas, só esperar o Emanuel entrar. Que alegria ter todos vocês aqui, muito sinceramente. Deixa eu ver se eu consigo agora chamar o Emanuel. Emanuel, Emanuel. Bom, ainda não. Amém, Mateus. Opa, calma. Vamos ver como que a gente vai fazendo aqui. Não vai ter certificado do Anderson. Rafael, quanto tempo, Rafael? Como está Palmas? Como está o seminário propedêutico? Eu vou abrir. Vai ser uma live esquema de perguntas e respostas, então vocês podem mandar as perguntas de vocês sobre o direito canônico. Só aguardar o Emanuel entrar, que a gente vai tentar responder, que a gente vai tentar solucionar as dúvidas e apresentar um pouquinho do direito canônico para vocês, né? Então, só esperando o Emanuel entrar aqui, vamos ver se eu consigo. Cara, não tá achando o Emanuel para poder chamar pra live. Emanuel, se você estiver aí online já, cara, se você puder pedir para entrar, não sei o que foi, tá bom? E a gente vai apresentar um pouquinho do direito canônico para vocês, mostrar aí, agora foi. Deixa eu ver se agora eu consigo. Emanuel, doutor Emanuel, seja bem-vindo. Vamos ver se agora vai. Vamos lá, vamos lá. Conectando. Doutor Emanuel, seja bem-vindo. Opa! E aí, tá joia? Tudo certo? Tá ouvindo direitinho? Tá travando um pouco. Tá ouvindo direitinho? Tá Tá travando um bem? pouco, não sei se é aí ou se é aqui. É, o meu não tá travando não. O meu não tá travando aqui Tá não, travando tá um pouco, normal. Emanuel. Não sei se é aí ou se é aqui. É, o Tá meu não tá normal? travando não, tá normal aqui. Pergunta pro povo aí. Deixa eu ver. Bom, tá falando que tá baixo aí, eu vou tentar fazer assim, que às vezes melhora. É. E Então aí? vamos lá. Doutor Emanuel, seja bem-vindo. Pois é, ué. Numa brincadeira lá no store lá, deu pra... Marca aqui, né?
Pois é, uma brincadeira. E deu certo, né? Então é uma grande alegria, uma grande satisfação a gente tratar sobre o direito canônico. É um assunto que a gente conversa recorrentemente na Unijuc, né, na União dos Juristas. Uhum. Então, eu queria que você se apresentasse primeiro, né, para todo mundo. Eu fiz um, um textinho que eu coloquei no status do WhatsApp, só eu fiz um pequeno textinho falando que você era advogado, mestrando, né? Se pudesse se apresentar, aí a gente já começa. Isso, bom, então, sou advogado, né? É, a- Tô terminando agora mesmo, né? No final do ano, o mestrado em Direito Canônico. Em março, se essa pandemia me deixar fazer alguma coisa, a gente deve apresentar, né, a dissertação e tudo mais, e tudo que tem que ser feito ali. E vamos ver o que dá. E, e tem já algum tempo, né, que já fui autorizado a advogar no direito canônico aqui em Goiânia, né, no Tribunal Eclesiástico aqui, e trabalho também com algumas outras, com paróquias, com congregações, né, com essa assessoria, associações de fiéis, com essa assessoria canônica para em todas essas partes, né? E acaba que a gente acaba fazendo a parte civil também, porque dificilmente você vai achar um advogado canonista e civil, né? Então a gente acaba pegando tudo junto para poder melhorar o negócio. E é isso, né? Então Então, e a estamos aí gente, caminhando trilhando esse caminho aí. uhum. Então a gente até conversava mais cedo. Você falou que está começando advoga, né, no tribunal. E a gente podia falar então Isso. do papel dos leigos, né? O que que o direito canônico fala sobre os leigos. Antes mesmo até a gente entrar no que é o direito canônico, né? O papel dos leigos, a importância dos leigos, né? A gente tem desde o do Concílio Vaticano II, né? 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás, fala muito desse papel dos leigos, né? Então, o que que a gente pode falar? O que que o direito canônico versa, né? Existe, a questão dos leigos, existe coisa demais, né? Porque antes, o que acontecia antes do Concílio Vaticano II? Lembrando que o Código de Direito Canônico, toda a legislação canônica nossa atual, vem a partir do Concílio Vaticano II. O que foi anterior, né, anterior ao Código, inclusive o Código é de 1983, é da década de 60. Tudo que é anterior ao Código ficou, foi revogado e tudo mais, se não tiver sido aceito pelo próprio código, pelas próprias leis a partir dali, né? Então o concílio não é que é uma nova igreja. Não, Uhum. alguns têm essa ideia aí de nova igreja. O pessoal vai para os extremos, né? Ou é uma nova igreja, ou é uma nova igreja a partir do concílio, ou o concílio não vale. E não tá, o negócio está no meio, não é nenhuma coisa nem outra. Ele é válido assim como os outros 23 concílios que vieram antes dele. Mas a questão é que antes do Concílio Vaticano II, os leigos eram vistos de uma forma. A partir do Concílio Vaticano II, a ideia justamente foi colocar os leigos, ver os leigos, dar um protagonismo para os leigos que eles não tinham em diversas áreas, a partir do batismo comum que nós temos, né? Do batismo comum, não, do sacerdócio comum que nós temos, através do batismo. Certo? Então, sim, o leigo, ele é falado muito sobre o leigo, o fiel leigo, no código, na lei, né? Sim. Não só no código, mas em todas as outras leis. O direito canônico não é só código, tem um monte de leis esparsas também. Então nós temos documentos do Concílio Vaticano II só para os leigos, né? Se vocês quiserem ir lá no Google, tem lá Apostolicam Actuositatem. É um documento, é um decreto do Concílio Vaticano só para leigos. Então, é falar do que é o posicionamento do leigo, o que o leigo deve fazer. O leigo não é um católico de segunda classe, né? Às vezes a gente tem essa noção, até hoje a gente tem essa noção, que o padre e tudo mais, o bispo, eles estão lá e eles são católicos de primeira linha, né? De primeira estirpe. Sim. E a gente, leigo, não, a gente está aqui embaixo e o que sobrar está valendo. E não é assim, né? A coisa não funciona desse jeito. Eles têm uma função diferente. Claro, óbvio, eles têm um ministério diferente, porque eles têm o sacramento da ordem. O sacramento da ordem traz para eles um sacerdócio ministerial. O nosso sacerdócio é comum, mas é um sacerdócio. Então a gente precisa saber como lidar com esse sacerdócio, né?
Como que a gente vai mexer com, como a gente vai trabalhar isso? A nossa função de leigo é o quê? É só ir à missa aos domingos e beleza, tá tudo certo, é isso mesmo? Não é, né? Eu A acho que nossa função está muito além disso. eu acho que Pode falar. essa questão dos leigos tem vindo muito, né, com o Papa Francisco. Hello, oi. Pode falar, tô ouvindo. Sobre no pontificado do Papa Francisco, e ele Sim. falou da questão do protagonismo dos leigos na política, né? Que é papel do leigo, né? Também, também, né? A questão do leigo é que assim, a gente às vezes quer reclamar demais da igreja, dos padres e tudo mais, mas e o nosso papel de leigo? Que a gente, o nosso serviço, o nosso papel de leigo tá ótimo, tá beleza. Porque o que nós temos que fazer, normalmente não tá, né? Mas o que a gente tem que fazer é justamente ir ao mundo e buscar no mundo, né, a salvação das almas. A função, a finalidade da igreja é a salvação das almas, portanto, do direito também. Mas a função do leigo é fazer isso no mundo. Né? Então a gente é como se a gente fosse ao mundo na faculdade, na escola, no trabalho, em casa, né? Uhum. E mostrasse para as pessoas, especialmente com a nossa vida, com o nosso exemplo, né? É, o que é ser católico, o que é fazer parte do corpo da igreja e trazer essas pessoas para dentro da igreja. Entrega lá para o padre, ele vai cuidar dessas pessoas. Cuidar como? Vai cuidar com sacramentos, né? Porque os sacramentos a gente não pode, a gente não faz parte do nosso ministério, faz parte do deles. Então, o que a gente está vendo de muito problema hoje, e isso é uma coisa que se confundiu muito depois do concílio, são os papéis, né? Essa coisa de quem é quem. Porque o que tem de leigo que que quer mandar na igreja, Nossa. né? E de padre que quer ficar só fora da igreja, né? Não que o padre não possa, o padre pode também, né? Ele também, antes de ele ser padre, ele é fiel batizado. Ele pode também. Só que assim, ele escolheu uma forma específica do ministério dele, que é do portão da igreja para dentro, sabe? E do portão da igreja para fora é a gente. E é por isso que a gente precisa ter associações. Eu sou muito fã dessa estrutura de associações, como é o caso da Unijuc, né? Que Uhum. a gente faz parte. Porque são os leigos que trabalham nesse sistema todo aí no mundo, né? Sem perder a unidade com a igreja. A gente não pode perder nunca a unidade com a igreja, nunca perder essa liga com a igreja, porque senão perde todo o sentido. Mas a gente precisa disso também, porque sozinho é meio difícil, né? Sozinho é meio complicado a gente correr atrás. Então, assim, a gente se junta em associações, ou vai sozinho mesmo, mas precisa que isso aconteça, porque se isso não acontecer, a gente não está cumprindo o nosso papel de leigo. O papel de leigo não é ir lá e dar catequese, não é ir lá e ser ministro extraordinário, Sagrada Comunhão, não é ir lá, sei lá, qualquer coisa, mexer nas Não é flores da só igreja isso, lá. né? Não é só isso, né? Não é isso. Na verdade, não é isso. Quando a gente faz isso, a gente faz porque, claro, óbvio, o padre não dá conta de fazer tudo. Né? O pároco não dá conta de fazer tudo. Ele não tem condições de dar catequese para todo mundo que quer. Então, ele delega a função dele. Mas a função é Uhum. dele. Então, ele delega para quem ele quer. E ele tira a delegação. Então, a função não é da pessoa. Muita gente se acha dono desses cargos, né? Nas paróquias e tudo mais. E aí vem a confusão. O pároco é função dele catequizar, mas ele não dá conta de fazer tudo sozinho. Então ele delega essas funções para pessoas que ele considera que são capazes de fazer. E aí a gente vai trabalhando também dentro das paróquias, dentro das capelas, né, das comunidades, dentro da igreja. Mas a função principal não é essa. Né? A nossa função principal não é essa. A vocação principal não é essa. Especialmente para aqueles que são casados, então, a vocação principal é família, né? A família tá acima disso. Então, assim, são várias coisas que precisam ser entendidas ainda com relação a leigo, né? Essa questão de leigo daria uma, duas, três lives inteiras para poder falar só disso, né? Então é um tema é amplo. Eu acho que vale a máxima. Uma vez Dom Levi numa formação, ele me ensinou
como se fosse um ditado, né, da igreja. Clé com clé, lé com lé. O clero fica com o clero e os leigos ficam com os leigos. Eu É por aí. acho que vale bem isso. E para começar realmente sobre o direito canônico, o que é o direito canônico? E para que serve o direito canônico, né? Bom, o direito canônico, normalmente existe uma confusão muito grande com relação ao direito canônico, porque as pessoas acham que direito, eu não sei quem que está assistindo aí, mas eu vou tentar explicar de uma forma tanto para jurista quanto para não jurista, né? É, o direito canônico, ele, para muita gente, ele é como se fosse um direito administrativo da igreja. Não o direito administrativo, porque existe o direito administrativo na igreja também, né? Mas não esse que eu estou falando. Eu estou falando de um direito administrativo como se a igreja fosse, sabe, uma agência pública, um órgão público, Não aquele sou direito só administrativo umas lá. regrinhas de convivência, né? Isso, uma secretaria lá de Estado, qualquer coisa, quando você entra com um processo administrativo, vai resolver uma coisa, né? Muita gente acha que é isso e que ele é totalmente subordinado ao direito brasileiro, no caso, nós estamos no Brasil, Uhum. ou francês, se a gente estiver na França, e por aí vai. E não é isso, né? E porque existe um grande problema aí, porque o das igrejas protestantes, sim, ele é subordinado, porque eles não têm um direito canônico como o nosso, que é autônomo. O nosso direito é autônomo. Então, do jeito que existe o direito do Brasil, da França, dos Estados Unidos, do Japão, sei lá, nem sei como é que funciona o direito do Japão, mas é, do mesmo jeito que existem esses direitos autônomos, esses sistemas jurídicos autônomos, existe o sistema jurídico, né, o direito da igreja, que é o direito canônico. Né? E dentro dele tem todo o regramento e tudo mais. E é por isso, por esse motivo, que a igreja tem condições, por exemplo, não só por esse motivo, por tantos outros, mas esse é um dos motivos que a igreja pode, por exemplo, fazer acordos bilaterais, como é o caso do acordo Brasil-Santa Sé, que o Brasil tem. Uma igreja protestante, por maior que ela seja, pode ser qualquer, pode ser, sei lá, pega qualquer uma grande aí, ela nunca vai fazer um acordo bilateral com o Estado. Ela vai ter que trabalhar dentro do Estado, dentro do Congresso Nacional, para fazer leis que são favoráveis a eles, como Uhum. todo grupo faz, mas não fazer um acordo bilateral como um ente internacional. A igreja é um ente internacional, não é nem o Vaticano, não é o Estado do Vaticano que é um ente internacional, é a igreja. Então, o direito canônico ele é absolutamente autônomo. Essa é uma discussão que já vem de séculos. Né? O negócio não é agora, é de séculos que isso daí já vem discutindo. Antes de existir Brasil já tinha essa discussão. Não é nem Brasil independente, não. Antes de existir Brasil Antes de Brasil descoberto, colônia. é, já existia esse tipo de discussão. Então, o direito canônico, se a gente for conceituar, seria o regramento, né? A forma de regrar, de conviver, são leis para convivência entre os fiéis, fiéis leigos, fiéis católicos, fiéis leigos, fiéis clérigos, independente, entre fiéis, entre instituições, né, católicas, entre instituições não católicas, entre fiéis e fiéis não católicos, tudo isso, né? Então, no final das contas, todos nós batizados, independente se você saiu, por exemplo, se você não está frequentando a igreja, mas você foi batizado, você tem vínculo, o direito canônico ele vincula todo católico. Então, todo católico está vinculado ao direito canônico, e por isso a importância de entender ele. A gente não tem esse estudo aqui no Brasil, né? Muito pouco. Além de, Quase ninguém sabe nada. pelo batismo, pelo batismo, a igreja nos faz cidadãos do céu, né? E também pelo batismo, nós somos cidadãos da igreja, né? Sim, porque a igreja, essa igreja militante, né? Claro, às vezes lá na caixinha no Instagram aí, na caixinha no Instagram fica sempre aberta, né? Você já viu lá que ela sempre fica aberta. Todo dia eu abro ela e tal. E o pessoal faz muita Sim. pergunta em cima dessas coisas. E vieram me perguntar por quê? Né? Por que a igreja tem uma... Por que um direito canônico? Para que existir um direito canônico? Qual a necessidade de existir um direito canônico? A resposta mais direta por ser caixinha de Instagram é o seguinte: porque a igreja é santa, nós não. Né?
E nós não somos. Quando eu falo nós, somos todos nós, né? Do Papa para baixo, todo mundo. Todo Inclusive mundo o é Papa pecador. também. Inclusive o Papa, óbvio. Né? Eu acho que Não necessariamente esse Papa, todos os Papas todos os são, Papas. são, são pecadores, né? Eles não são santos em vida, não existe isso. Então, a resposta rápida é essa. Mas, assim, a gente tem no Brasil uma cultura, a gente fala que o Brasil é o maior país católico do mundo e essas coisas todas. Mas a gente tem no Brasil uma cultura muito protestantizada e também muito para o lado do espiritismo, na parte religiosa, mas muito protestantizada. Então, é por isso que surgem tantas coisas do tipo pessoas que não conseguem compreender o que é a missa, né? Que a missa é o sacrifício de Cristo ali, e não que é uma festa e aquela coisa toda, porque a festa é o culto protestante. Lá é festa, porque eles celebram a ressurreição, nós não celebramos a ressurreição. Né? Nós lembramos a ressurreição. E não conseguem compreender, por exemplo, para que existia um direito. Porque a primeira coisa que a gente estuda na escola, que Lutero fez aquelas 95 teses e tudo mais, né? Mas a primeira coisa antes das 95 teses foi queimar o código de leis da época. Uhum. Antes das 95 teses, ele queimou o código de leis da época. Porque ele não aceitava que a igreja fosse uma igreja. Ele queria uma igreja só carismática. Carismática no sentido de carismas, né? Não de De renovação, renovação. não de. Ele queria uma igreja, que uma igreja fosse só. Assim como os protestantes pensam a igreja hoje, né? Não existe uma igreja, instituição santa como nós temos. Eles têm instituições lá, tudo mais, tanto é que eles pulam de uma para outra, criam, todo dia criam uma nova ali na esquina e tal. Eles não têm esse tipo de problema, porque eles não acreditam que a instituição aqui, nesse mundo, seja a igreja. Cada um, para eles, esse viés de pensar dessa forma. A igreja é uma Nós, instituição una, santa, nós católica. somos membros da igreja, né? Exato. Então, assim, a igreja nesse mundo, ela precisa de um direito. Porque você imagina o que como seria se não tivesse um direito com relação aos bens, por exemplo. Quem que administra os bens? Quem vai decidir se compra ou não aquele terreno? Quem vai decidir quanto pagar para aquele terreno ou não? Quem vai autorizar isso? Quem vai lidar com o dinheiro das doações? Se uma pessoa doar alguma coisa para a igreja e for para uma determinada coisa, e o padre fizer de para outra coisa, e aí, como é que fica? Pode fazer isso ou não pode fazer isso? E tantas outras situações, né? Nós temos um direito sacramental, nós temos um direito de bens, dos bens, né, da igreja, sexual, Oi. nós temos um direito penal. Oi, Alô? Oi, agora alô, voltou? apareceu aí de novo? Ué, voltou. Agora eu não Apareceu, sei se é apareceu. eu Agora. aqui. Deixa eu só ver se não é aqui, deixa eu ver se resolve aqui alguma coisa. Pronto, vamos ver se agora melhora. Certo? Certo, tá meio devagarzinho aí a sua. Ué. Tá travando um pouquinho, mas tá dando para ouvir. Pode falar. Então a gente tem todo esse tipo de direito. Ah, e o que que ele, por exemplo, o direito matrimonial, né, que é muito falado por questão da nulidade, né, que é, acho que é a parte que mais é trabalhada, né, nas paróquias, no próprio tribunal eclesiástico também, né? Uhum. O direito O, matrimonial é 98% do trabalho, né? Não porque ele é 98% do direito, mas é porque é uhum, mais tem mais gente aí para ser
para requisitar esse tipo de direito no tribunal eclesiástico. Então, assim, o volume é muito grande para pouca gente, porque tem pouca gente qualificada, né, em direito canônico para trabalhar nisso. Então, os tribunais hoje eles estão bem abarrotados, Uhum. bastante, todos eles, inclusive de Goiânia. Tem bastante gente trabalhando lá e tudo mais, mas tá bem complicado, né? Tem pouca gente qualificada para trabalhar. Certo. E quais são não é nem quais são as causas, mas diferenciar, né? Divórcio de nulidade. Porque, principalmente depois desse último moto próprio do Papa Francisco, a mídia falou que era o divórcio católico, né? Isso não existe. É, o, o moto próprio, o negócio é que assim, tudo que ele for falar, tudo que o Papa for falar vai ser deturpado. Isso daí já pode esperar, Fato. né? Fato. É por isso que eu nem leio. Eu nem leio negócio que vem de mídia que não é especializada. Porque só vira a lambança, né? Ou fazem porque querem, né? Ou porque não têm a mínima ideia do que estão fazendo e saem publicando notícia por publicar. Mas a questão é o seguinte, o moto próprio, o último, né, que mexeu ele mexeu no código, né, pelo moto próprio. É uma forma de mexer no código, de mexer na lei do código, né? Revogar uma parte, modificar um cano, alguma coisa pelo moto próprio. Moto próprio significa motor próprio. O Papa faz porque ele quer fazer, né? Ele mesmo faz. Então, nesse moto próprio, ele inseriu um novo rito processual, né, nos tribunais para os processos matrimoniais. Só que esse rito próprio ele chama mais breve. Ele chama mais breve justamente porque ele é mais breve, ele é mais rápido, né? Ele é mais rápido. Então, aí as pessoas não conseguem compreender a diferença, como você colocou aí, entre o que é uma nulidade e o que é uma anulabilidade, né? Quem é do direito normalmente não tem problema em entender isso, mas quem não é, às vezes quem é também tem maior dificuldade. Mas a anulabilidade seria um divórcio, porque o que acontece? Se você tem uma coisa que é anulável, que é se você for anular um casamento, uma coisa que você anula é o seguinte, ela tem efeitos, aí chega um determinado momento ela é anulada e ela deixa de surtir efeitos, certo? De Certo. forma bem fácil, assim, bem rápida seria isso. Isso seria um divórcio, certo? Surtiu efeitos, o casamento surtiu efeitos até o divórcio ele para de Para surtir surtir efeitos, ele não efeito. existe mais. Ou a igreja não faz isso. A igreja não anula casamentos. O que a igreja faz é voltar lá nos requisitos e analisar se esses requisitos foram cumpridos, certo? Porque se Uhum. esses requisitos foram cumpridos, então não é nulo. Agora, se algum desses requisitos não foi cumprido, aí o casamento é nulo. Isso significa que ele, na verdade, nunca existiu, apesar de todas as aparências. Então, entrou de noiva, todo mundo viu, teve festa e tudo mais. Mas não valeu, né? Não valeu, aquilo ali não valeu, porque não cumpriu requisitos. E às vezes você tem capítulos de nulidade muito objetivos, né? De nulidade, impedimento, muito objetivos. Você pega, por exemplo, uma pessoa de, sei lá, 12 anos de idade, vai casar, não tem condições. Aquele casamento não é nem nulo, é inexistente, porque ela não tem maturidade. Ah, mas Não a tem nem pessoa como quer, celebrar, ela né? falou, quando ela falou sim e tudo mais lá na igreja, ela queria, ela sabia o que estava fazendo. Não, ela não sabia porque faltava maturidade. A igreja entende que ela não tinha maturidade para aquilo. Então aí fica muito objetivo, muito fácil. Você pega a data do nascimento da pessoa, compara, vê quantos anos ela tinha, quanto casou, né? Agora, tem coisas que são mais subjetivas, muito mais subjetivas e precisam de uma análise muito mais profunda para saber até onde que a gente vai, né? Até onde que foi isso daí, até onde que aconteceu essa nulidade. Por exemplo, uma pessoa que não consegue compreender o sacramento como sacramento. Ela não tem maturidade religiosa, espiritual, para compreender o sacramento.
para ela aquilo ali é um teatro, para ela aquilo ali é um script que passaram para ela, você faz isso nessa hora, entra nessa hora, fala assim nessa hora, né? Tem uns que falam até para chorar nessa hora, naquela hora, né? Então é não, e não é um teatro, né? Não é uma questão social. O sacramento ali, o casamento, tem muita gente, você sabe, que tem muita gente que casa para ter álbum de casamento, casa porque é o sonho entrar de noiva na igreja, casa porque, sabe, por essas coisas, porque Eu acho tá que fazendo pressão, alguém tá fazendo pressão, tá ficando velho, ou tá ficando velho, tu vai fazer pressão, não tem que casar logo e tal. E isso, isso tudo deixa o sacramento de lado, né? Quando ele é entendido. Porque se ele não é entendido, aí já mata logo eu acho que na saída, né? se a gente for pegar esse requisito, né, esse princípio de nulidade, acho que a maioria dos matrimônios são nulos, viu? Tem. A questão é que é o seguinte, a nulidade, o casamento só é nulo, ele Quando não é nulo por si, né? Fala assim, mas eu acho que ele é nulo, a gente não entendi, então ele é nulo. Pronto, decidimos que ele é nulo. Não, não existe isso. O casamento só é nulo quando a igreja declara que ele é nulo. Então, e assim, aí o que acontece? As pessoas, às vezes, elas estão vivendo um casamento que realmente iniciou ali com a nulidade. Mas elas estão juntas. Se elas estão juntas, elas não vão entrar com processo pedindo nulidade do casamento. Claro que não, né? Elas estão juntas. Então, a partir do momento que elas começam a compreender isso, se durante o casamento existe um verdadeiro processo de conversão e elas compreendem isso e a nulidade cessa e eles estão juntos, dependendo da nulidade, o casamento se convalida, entendeu? sim. E aí a coisa vai, a coisa segue, né? Também são muitos casos assim, né? São noivos que se casaram sem preparação, sem a devida preparação, né? A gente sabe que infelizmente os cursos de noivo Isso daí é uma são mal lástima, né? preparados, são mal preparados, mal geridos, O curso de noivos, a questão mas do curso de noivos, que tem muitos casais que se convertem após o casamento, né? Que tem o seu encontro pessoal com o Nosso Senhor, ou então realmente iniciam a prática religiosa, a prática de piedade como casal, né? e aí Muitas muitas histórias vezes se assim. convalida, e aí muitas vezes se Justamente convalida. aí, aquela nulidade de não saber o que era o sacramento, ela passa a existir, né? Passa a não existir, né? A não Ela existir. cessa. Mas a questão do curso de noivo que você colocou é outro problema, porque assim, se você pegar o código onde fala dessa parte, ele pede que essa preparação tenha 3 fases, né? A primeira fase deveria ser lá na catequese, claro, adaptada à linguagem infantil e tudo mais, mas tem que ser lá desde a catequese começar a falar disso, sabe? Começar a falar da vocação matrimonial, começar a falar do sacramento, a validade do sacramento e essa coisa toda. Fazer essa formação desde sempre na catequese. Não só isso, mas também a questão de convívio, né? O bem dos cônjuges é uma questão importante. Voltou? Oi, O tá bem indo. dos cônjuges, o bem dos cônjuges é uma das propriedades do matrimônio. Então é preciso que tenha também. Então, assim, é uma formação que tem que ter lá na catequese. Aí depois tem que ter durante a vida da pessoa ali na paróquia, depois de adulto. E aí a última fase é o tal Do curso de noivos, né? do curso, encontro, sei lá. Eu não gosto muito da palavra curso, porque parece que a gente precisa de um diplominha para casar, e não precisa. Mas a gente tem essa coisa na igreja, né? Diplominha. A gente faz a catequese, tem um diplominha que é a primeira comunhão. Faz crise, tem um diplominha que é a celebração do crise. A gente vai adquirindo os diplominhas, né? E não é assim. Mas, tá, aí a última coisa tinha que ser o curso lá, o encontro de noivos, essa formação. E aí as pessoas acabam ficando só com essa formação, que muitas vezes é pífia, né? É um final de semana, quando muito, né? Às vezes Nossa, é uma tarde. Às vezes é uma tarde, às vezes, né? E moto próprio não. Na código. exortação apostólica que veio logo, exortação apostólica, Amoris Letícia, que veio logo depois desse moto próprio, nós falamos que mudou, né? Uhum. A regra processual, acrescentou a regra processual no matrimônio. Na Amoris Letícia o Papa fala muito disso.
ele dedica alguns parágrafos ao curso de noivos. Ele fala que deveria ser muito maior. Ele faz até uma comparação. Os sacramentos de serviço, ordem e matrimônio, para você ter o sacramento da ordem, quantos anos o cara fica no... O padre Pedro tá até aí, ó. Tava vendo aí. É, quantos anos O cara fica no o seminário, né? sacramento, o cara fica no seminário para poder ter o sacramento da ordem, né? 8, 9, 10, 11 anos, dependendo do seminário, dependendo da ordem, dependendo do que for, né? Onde ele está. Aí, para você casar, você tem uma tarde, né? Isso é muito desproporcional. É muito desproporcional. E ambos são sacramentos de serviço, né? Uma pessoa por série de coisas. E ambos, é, Pode falar. e os dois sacramentos são importantes, né? Tem a mesma importância, tem o mesmo grau de importância. Claro que nas suas áreas, da sua forma, né? Da sua Cada um aplicação, porque dentro do seu é, ministério. porque são vocações diferentes, né? São vocações totalmente Uhum. diferentes. Isso. Então a gente tem aquela visão, pelo menos eu tive muito, né, durante muitos anos, aquela visão de que o sacerdócio é maior e mais importante, né? Então, a gente entender que o matrimônio também precisa ser bem preparado, né? Precisa, e assim, eu fico assustado. Às vezes eu comento com alguns padres e tudo mais, inclusive o padre Rodrigo aí do santuário, né, da Basílica, que eu fico assustado, por um lado, né, por um lado me entristece a quantidade de pessoas que chegam lá no meu escritório procurando por nulidade. É muito, mas é muito mesmo, né? É Uhum. assim, 4, 5 Nossa. por semana. Então é muita coisa, sabe? Fora a quantidade de pessoas que entram em contato pelo direct aí no Instagram e tudo mais, Você porque eu tá, acabo trabalhando tá ganhando acabo direção trabalhando não só trabalhista em já Goiânia. então, ué. É, só que o negócio é mais complicado, porque é um pouquinho visto um pouquinho diferente da advocacia no estado, né? Então assim, Sim, a quantidade de pessoas, eu acabo trabalhando para pessoas fora também, porque quase você não conhece advogado canonista, né? Você nunca viu falar. justamente. Então as pessoas procuram de fora e tal, você vai dar assessoria para fora, por videoconferência, porque não tem jeito eu ir lá no Rio de Janeiro, lá em Fortaleza, lá no Acre, né? A pessoa não vai pagar para eu ir lá, para advogar lá. Então eu acabo fazendo a assessoria e tudo mais, o acompanhamento de processo desses lugares todos, mas a quantidade de pessoas que entram em contato pelo Instagram, a quantidade de pessoas daqui, na nossa arquidiocese, que entram em contato para poder já procurar e tudo mais, é claro, desses 5 por semana, às vezes alguns não são, não cabe nulidade, né? Não tem nenhum capítulo de nulidade. E aí você tem que conversar e mostrar para a pessoa, olha, não tem, não tem, não tem, né? Não tem, não tem, não tem, então você vai ter que, esse daí é uma cruz, você vai levar aí pro resto da vida, não tem É jeito, justamente essa né? questão Cada que a um gente leva a sua falava cruz. mais cedo, né? Não é um divórcio. Não é, Não é e aí muita gente não, chegou, pediu e a igreja fala assim, não, você não vale mais, não valeu, né, na verdade. uma coisa que eu gosto muito, isso é uma coisa minha mesmo, que eu comecei a adquirir por causa da experiência do contato com esses casais. Com esses casais não, né? Com essas pessoas, né? Já não, eles não vêm em casal, claro. A não ser que esteja em segunda união. Aí já vem o Uhum. casal, né? Mas pedir para que ela seja acompanhada em direção espiritual, sabe? Porque a situação não é fácil. Chegam coisas lá que, assim, no começo, eu absorvi um pouco disso, eu até comentava com alguns padres, acho que comentei com o padre Pedro que está aí, comentei com o Dom Levi, comentei, até com o Dom Anjo comentei, na época, padre Cristiano, comentei com eles assim, eu estou percebendo um pouco do que vocês passam em confessionário, sabe? Porque são coisas tão absurdas que às vezes aparecem e assusta a gente. E no começo eu absorvia muito isso, então assim, eu atendia 2 pessoas na parte da manhã, eu não era nada o resto do dia. Nossa. Me acabava mesmo, sabe? Hoje não, hoje tem dia que eu atendo até 5 pessoas, mas no mesmo dia, e já não tem esse efeito. Mas para as pessoas, você sente que isso é muito complicado. Na minha mesa, por exemplo, eu já tenho uma caixinha de lencinho lá.
Porque não tem jeito, sabe? As pessoas vão contar, elas vão remoer uma parte da vida inteira delas que elas queriam que tivesse dado certo e não deu, né? Então, e elas queriam esquecer isso, e elas vão ter que contar isso, e entrar em detalhes, e falar ali pra mim e tudo mais. E ainda vão ter que falar depois, na audiência, lá, vão ter que falar depois de novo, né? Uhum. Então eu sempre peço, ó, vai lá e faz uma direção espiritual, procura um padre de confiança, da sua confiança, que você goste, que você tenha afinidade, faz. Não vai sozinho nessa história não, sozinho, sozinha, né? Não vai Sim. sozinho nisso aí não, porque ir sozinho não é um caminho bem pedregoso, sabe? É bem complicado. E Então isso que eu vai, já, faz a direção espiritual, é bom, né? já emendando uma pergunta, então já. Como que é a atuação do advogado no canônico? Porque no civil, a gente bem sabe, né? Tem um. A gente escreve os fatos, o mérito da coisa toda. Como que é o. Você que escreve o libelo ou a pessoa que escreve? Porque de fato é um Eu que processo escrevo o libelo. doloroso, né? Porque assim, Para você vai. começar, vamos explicar o que é libelo, né? Ah, é. Libelo é como se fosse a petição inicial no direito canônico, tá? Independente se for matrimonial, penal, o que for. Mas o advogado, vamos partir só para o matrimonial. O Sim. advogado, ele precisa. Primeiro que não adianta ter o AB para poder ser advogado. O AB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos lidando, falamos no começo da live que nós estamos lidando com o direito autônomo, não o direito do Brasil. Então, ter ou não ter o AB não faz diferença nenhuma. Né? Você precisa ser mestre ou doutor em direito canônico ou pelo menos perito. Né? Para você ser perito, precisa. Né? Normalmente, o que tá se entendendo é que você pelo menos esteja fazendo mestrado para poder estar no caminho aí. Né? Eu, por exemplo, eu não pude advogar no tribunal aqui. Né? O Dom Levi, que é o presidente, ele não me deu autorização para advogar aqui enquanto eu não fizesse determinadas matérias dentro do mestrado. Então, foi Uhum. preciso isso. Então, o advogado, primeiro, é assim, né? Ele precisa ser aceito pelo tribunal para advogar lá dentro. Já tem essa diferença. Depois, tem uma série de coisas que ele não pode fazer. Porque o que a igreja está procurando dentro desses processos, o processo matrimonial, ele não tem lide, né? Ele não tem discussão, ele não tem briga. Ali não está em discussão quem está certo, quem está errado, quem é isso, quem é aquilo. Isso o pessoal faz lá no divórcio. Lá no É, processo no estado, lá de divórcio. no tribunal vai ser mais no tribunal eclesiástico, né? Vai ser a análise dos fatos, né, basicamente. No tribunal, o que a gente vai fazer, quem tá em julgamento, porque alguém tem que estar em julgamento, vai ser uma sentença, mas não são os dois. Não é a atitude de um, a atitude do outro, quem errou, quem acertou, nada disso. Quem está em julgamento é o sacramento do matrimônio. Entende? Então é Uhum. ele que está em julgamento. Ele foi válido ou não foi válido? Qual a intenção da igreja disso? É justamente não banalizar, é proteger o sacramento do matrimônio, não banalizar o sacramento do matrimônio. Então, se a pessoa não foi válido o sacramento, não dá para ela continuar, porque a igreja vai declarar que ele não foi válido, porque senão banaliza. A pessoa casa, separa, casa, separa, casa, separa, casa, separa. Né? E ela nunca vai compreender, por exemplo, o que é o sacramento, e fica casando, separando. E a coisa não pode ser assim. Então, a ideia da igreja é proteger isso. Essa A partir caridade, do o momento que sacramento. a ideia é proteger uma série de coisas, eu como advogado não vou poder fazer dentro do processo, porque a Uhum. busca é pela verdade, tá? A busca é pela verdade. Por isso que muitas vezes chega a pessoa lá, a gente vai analisar e vai investigar e tudo mais, e fala assim, ó, não tem jeito. Eu poderia muito bem falar para a pessoa assim, tem jeito e tudo mais para eu poder receber, né? E vamos tentar, só que não, eu posso ser inclusive excluído do hall de advogados do tribunal se eu começar a fazer esse tipo de coisa. Nossa. Eu preciso ser um filtro para o tribunal. Eu estou lá para auxiliar, eu não estou lá para bagunçar o negócio, tá? Então eu preciso fazer um filtro disso. Não tem nulidade? Não tem nulidade. Né? Eu vou ter que explicar para a pessoa e tudo mais, mas não tem nulidade? Não tem. Outra coisa, por exemplo, questão de valores, eu não posso cobrar valores excessivos. Ah, mas é o cara, sei lá, qualquer um cara que tem milhões, não interessa. Não interessa. Os valores que o advogado cobra não podem ser excessivos.
né? Tem isso, tem na Uhum. lei, né? Então, assim, tem uma série de detalhes, de coisinhas e tudo mais. Dentro do processo matrimonial também existe o seguinte, o processo é sigiloso, né? Então, ele é um processo público, mas ele não é aberto ao público. Você não vai chegar lá no tribunal e falar assim, eu quero assistir a audiência. Você não vai assistir a audiência. Não existe isso, assim, desse jeito. Então, muitas vezes, as coisas dentro do processo matrimonial, elas são segredadas, né? Elas são fechadas, inclusive para as partes, quando tem o advogado. Então, qual que seria a minha função nesse caso? Eu, claro, o advogado tem acesso a tudo porque é preciso ter contraditório e ampla defesa, certo? Sim. Mas, a partir do momento que que ele é segredado para as partes, uma coisa ou outra, e eu tenho acesso, é justamente para que eu faça esse filtro para as partes. Porque tem coisa que não tem a mínima necessidade da parte saber que a outra falou dela. Vai só botar fogo, né? Só criar Jogar intriga, né? álcool na Só fogueira. criar intriga E entre a igreja, os ex-esposos, né? e a igreja não quer isso. Assim, é para proteger a boa fama das pessoas mesmo, sabe? Não tem necessidade de você sair causando confusão entre as pessoas desse jeito. Então, a função do advogado também fica sendo essa. Vamos filtrar um pouquinho isso aqui, né? Eu vou ter um jeito de falar o que foi falado ali, eu nem falo. Se não for essencial, eu nem falo. Né? Guardo para mim e tudo mais e a vida segue ali. Então, o advogado tem uma série de coisinhas, né? Uma série de detalhes que são muito diferentes do nosso sistema processual aqui, certo? O sistema processual como um todo é diferente, né? Não é igual o nosso sistema processual. É por isso que às vezes chega lá no escritório pessoas, acontece demais, de aparecer assim, advogado, promotor, juiz, não sei quem, assessor de juiz e tal, que tentou fazer, mas não deu, não foi, porque, sabe, você Porque fica é um anos processo estudando um autônomo, né? negócio. E você fica anos estudando um negócio. Aí a pessoa quer pegar o livro lá e aprender. Não digo que não vá aprender. Tem gente que, né, tem gente que é muito capaz e pode ser que aprenda. Mas não é a regra. Né? Mas Aí chega precisa lá e mas precisa da titulação de todo jeito, né? não, ou no matrimonial você pode entrar sem advogado. Ah, tá. Né? No penal não. No penal é obrigatório o advogado. Mas no matrimonial você pode entrar sem advogado. Até porque eu em Goiânia, por exemplo, só tem eu atuando. Não Uhum. tem mais nenhum. Então eu não tenho a mínima condição de atuar em todos. Nem se eu fosse 10. É muito processo. Então, no matrimonial pode ir sem advogado. Só que aí cai na mesma história do nosso processo aqui. No juizado você pode ir sem advogado. Mas virou Né? recurso. Você já viu o caos que vira quando a parte vai no juizado sem advogado, né? Porque a outra Sim. parte vai com advogado. Totalmente instruída, com todas com tudo, todo o aparato ali, sabendo tudo que vai acontecer, e o outro coitado que foi sem advogado, não sabe nem onde é que ele tá, nem onde é que ele senta na audiência. Não é assim? Né? No juizado? Justamente. É a mesma coisa no processo canônico. A pessoa fica perdida, por mais que o tribunal tente auxiliar, e o tribunal faz isso, não é função dele fazer isso, mas ele faz, porque precisa, Uhum. as pessoas, né, por questão de caridade, as pessoas precisam disso. Mas não é função dele. E aí as pessoas ficam meio perdidas ali, não sabem que hora, o que, e aí vira uma ligação para tribunal para saber coisas às vezes básicas, né? Mas é o que temos, né? Não tem jeito, é o que Sim. dá para fazer no momento. Então, a questão do advogado gira muito em torno dessa parte, da busca da verdade, e ele precisa entender isso. Né? Não dá para ficar inventando fatos. No tribunal, no processo matrimonial, ainda tem uma outra figura interessantíssima, que chama defensor do vínculo. Alô, Padre Né? É o Carlos. advogado. Aqui em Goiânia, no momento, é ele. Então, o defensor do vínculo, é, ele vai, ao mesmo tempo que eu, como advogado, vou mostrar as nulidades, o defensor do vínculo, como o próprio nome diz, fica fácil de entender, né? Ele defende o vínculo. Ele defende que não é nulo. E aí o juiz depois pega todas essas peças, né? As alegações finais de um, de outro, e forma o convencimento dele ali. E aí sai Uhum. a sentença. Então é por aí que a coisa anda, né? Você falando de valores, eu lembro uma vez, se não me engano, logo quando inaugurou o nosso mestrado aqui, né? Aqui em Uhum. Goiânia,
se não me engano, 2018, né? 17 ou 18? 18. 18. 18. Dom Levi, eu comentei com ele, eu estava na faculdade ainda, e comentei com ele, vou fazer o mestrado então já, né? Ele falou, mas direito canônico não se ganha dinheiro. Não, Direito canônico não é para ganhar dinheiro. não é. Não é. E aí vem essa história toda. Você tem aí um monte de cliente e tudo mais. É muito complicado, sabe? Não se ganha dinheiro, não dá, realmente não dá. Eu faço outras coisas. Né? Eu te falei que eu faço, no começo eu Uhum. falei para você, eu faço assessoria para algumas paróquias, né? Para santuários, para basílicas, para congregações, para essas assessorias, porque só com o direito canônico aí no tribunal não dá. A coisa não anda. Precisamente. Né? Mas isso é coisa nossa aqui. Tá? Na Europa, se você for, eu não sei se você teve curiosidade, não sei nem se você foi? Já foi na Europa uma vez? Não, ainda não. Ainda não. Que bom, eu também não, É preciso ir mas eu ver vou um Pedro. dia. Mas, mas assim, você vai em Portugal, você vai na Itália, você vai na Espanha, né? Onde tem essa maior cultura jurídica da igreja, que é centenária, né? Uhum. Milenária até. Você vai lá, você vê escritórios de advocacia canônica na rua. Caraca. Igual você vê plaquinha aqui assim, ó, advocacia trabalhista, né? Você vê um monte, tudo é lado. Uhum. Lá você tem advocacia canônica, canonista, né? Canonistas e tal. Então existe isso, essa cultura lá. Então lá existe, tem condições de trabalhar só nisso, de viver só disso. Caramba. É possível, é possível. Só que isso ainda vai demorar um bocado de tempo para chegar aqui pra gente, sabe? Vai demorar bastante ainda para chegar aqui pra gente, porque essas formações, esse tipo de formação aqui, eu tenho certeza que um monte de coisa que já foi falado aqui, a grande maioria das pessoas não tinha nem noção de que existia, né? Eu. Então assim, é preciso ainda muita formação, muita coisa, tem um caminhar grande aí Uhum. pela frente. Pra gente já caminhar para encerrar, né? Faltam aí 10 minutinhos pra gente poder encerrar. Só responder a pergunta da Marilei, né? Oi, tia, benção, tudo bem? Ah, se a pessoa já tem uma nulidade, né? Ela já teve um matrimônio que foi declarado nulo. Ela se casa novamente, né? Ela pode ter esse outro casamento pode ser nulo também, ou uma coisa nada a ver com a Ah, outra. não, pode ser nulo 2 vezes. Eu tô com um caso lá exatamente disso. Mas só que existe uma coisa também. Dependendo do motivo pelo qual foi nulo, foi declarada a nulidade, pode sair com um veto. Esse veto é o quê? Por exemplo, a pessoa não compreende o sacramento, como eu vou pegar o exemplo que eu já dei. Sim, sim. A pessoa não compreende o sacramento. Por que, quando você foi casar, ninguém entrou nesse mérito aí, a tanta profundidade para poder saber se você compreende ou não o sacramento, né? Uhum. Comigo não entraram. Pelo menos comigo também não. Acredito com você também não. O Então, padre da paróquia que fez a entrevista, ele perguntou: Você sabe o que é o sacramento? Sabe o que é o matrimônio? Eu falei: Sei. Ele, então tá bom. o meu nem isso. Apesar que o meu já era da minha paróquia, já me conhecia já há muito tempo. Mas, então, assim, se a pessoa não compreende agora, né, e teve todo um processo que chegou a essa conclusão, tem uma sentença redigida com provas e tudo mais, que chegou à conclusão de que ele não entende, por que que amanhã, Ele depois da passa a entender, sentença de né? nulidade, ele passou a entender? Então, a sentença coloca um veto para ele casar. O outro não. O outro que entendia pode casar de novo. Né? Certo, certo. De novo não, casar, né? Casar de verdade, valendo. Então ele pode casar valendo. Agora, o que não compreendia, nesse exemplo, por exemplo, sempre vai aparecer um veto. Se for esse cânon, que é o 1095.2, parágrafo 2, sempre vai ter o veto. E aí, eu já vou para a pergunta também, porque vai acontecer. Como que tira esse veto? Esse veto é eterno? Nunca mais vai poder casar? Não, não é nunca mais vai poder casar. É o seguinte, o veto, ele fica lá até que a pessoa prove agora que ela entende. Então, Uhum. quem pode tirar o veto? O bispo. Então, o que o bispo vai fazer? Normalmente, ele vai querer conversar com a pessoa, né? E esse Então, veto ele fica registrado onde? No tribunal só, na na certidão de batismo sentença, também, lá na paróquia?
É porque é o seguinte, quando sai a sentença, ela sai e ela vai ser averbada nos lugares, né? Aonde que são esses lugares? Nas paróquias de batismo, no batismo da parte da esposa, do esposo, né? E na igreja que eles casaram. Uhum. Vai só averbar, falar, ó, teve sentença do tribunal tal, tal dia, e foi declarado nulo. Se tiver o veto, vai aparecer o veto para ele. Então, quando ele for casar, se ele resolver casar de novo, Sim, ele vai ter. Toda vez que a gente vai casar, a gente precisa da certidão de batismo. O pessoal chama de batistério, sim, né? sim. Vai precisar da certidão de batismo. A certidão de batismo vai sair lá com o veto, né? O secretário vai fazer a certidão, vai constar o veto. E aí ele não pode casar. Porque aí a Ah, igreja que sim. for receber o casamento, o padre vai olhar e falar assim, não, essa certidão aqui você não pode casar não. Primeiro a gente precisa ver se retira esse veto. Para ver se Para você depois agora receber. entende e tudo mais. Então, assim, vai dar um trabalho. Vai dar um trabalhinho. Né? Vai dar um trabalhinho. Só para responder a outra pergunta, não é bem sobre o direito, né? É muita questão, acho que é mais a questão de pecado, né? Um casal que se separou, mas não passou pelo processo de nulidade, pode comungar desde que não tenha relações com outra pessoa? Olha, isso daí são coisas mais pastorais, né? Isso daí é uma coisa que é preciso conversar com o seu pároco, tá? Porque não basta não ter relações com outra pessoa. Porque você separou. Aí às vezes tem gente que fala, tem gente que pergunta assim, ó, não pode casar de novo, casar no civil e morar junto, mas pode namorar? Poxa, se você está casado, você pode namorar, Gabriel? Não, Não, você não não pode namorar, mesmo. você está casado. Você está casado, porque sua esposa não ouve, né? Você está casado. Então, claro que você não pode, né? Então a pessoa vai estar em segunda união. Então, se ela estiver em segunda união, não tem jeito. Ah, mas ela não tem, está tendo relações com o outro, está só namorando. Sim, ela está só namorando, mas ninguém sabe. Ninguém sabe disso, né? Então, assim, é Justamente. uma avaliação e também a questão do entendimento interno disso. O padre, na hora, o pároco, né, na hora que vai avaliar essa coisa do poder ou não comungar, ele vai ter que avaliar tanto o escândalo, né, essa coisa do foro externo, o escândalo que as outras pessoas vão ver aquilo ali e podem levar à banalização do matrimônio e falar assim, ele pode, né, todo pode fazer qualquer coisa. E Uhum. não é assim. Quanto também ele vai ter que analisar a questão do entendimento Do foro interno, né? desse foro interno. E o foro interno, o direito não mexe com o foro interno. Nunca vai, o direito não é jurisdição do direito mexer com o foro interno. Então o foro interno sempre vai estar fora da jurisdição do direito. Então isso daí é uma situação que você tem que sentar, conversar com o pároco e vai ser conforme o entendimento dele, com a direção espiritual dele, tudo direitinho, sabe? Até Fora isso, porque. porque senão não é uma coisa que o advogado vai falar, não é uma coisa que o Uhum. catequista vai falar, não é uma coisa que fulano ou a tia que fica lá na igreja não vai, não vai. Não são essas pessoas que decidem, é o pároco, é o seu pároco. Né? Então, É justamente marca uma porque coisa e conversa. o pároco é o responsável pela alma, né? Sim, ele é o cura, Então, né? a gente, Ele cura, ainda Deus mais cura as almas. isso. Mas agora, nesse tempo de pandemia, a gente tem visto muito essa questão do preceito dominical, né? Os bispos, que são os pastores de almas, retiraram o preceito dominical por toda a questão pandêmica, né? Uhum. Então, e assim também o pároco pode tirar o preceito dominical, né? Pode autorizar que tal pessoa não ir à missa domingo, né? Mas tem que ser o pároco, o padre da sua paróquia, né? Pode. E não é por qualquer motivo, né? Tem todo. Não, Aí vem o justamente. direito. É. Aí sim vem o direito, né? Por exemplo, os bispos fizeram, mas eles fizeram um decreto, né? Uhum. No decreto consta o cânon que dá poder para eles fazerem isso, a forma de eles fazerem isso. Tem tudo, né? Tudo regrado, porque senão vira bagunça também, né? Então é Então, isso. tá tudo certinho. Te cortando só porque tá aqui o 40 segundos restantes. Então vamos terminar, senão depois você não salva. Emanuel, muito obrigado pela parceria, pela brincadeira que virou uma live séria. Uhum. Que Deus abençoe grandemente. Deus nos guarde, né? E a você que nos acompanhou, muito obrigado também. Que possamos nos encontrar mais vezes aqui, pela live do Instagram. Certinho? Isso, depois a gente faz outra.
Com certeza. Um grande abraço, minha gente. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.